Bem-vindo a bordo, eu sou o Cláudio Lucchesi e esse aqui é o Kowalski. E junto com os nossos parceiros, a Embraer, Helicidade, Amaro Aviation, Rede Voa, Digex e Hangar 33, te convidamos a embarcar conosco num voo para conhecer um dos muitos paraísos desse nosso país. E a companhia aérea que o torna acessível a nós, pobres mortais, né, Kowalski? E já aproveita e assina a Revista Asas. E se quiser, pode fazer a sua doação através do Valeu. E não deixe de ipar o vídeo. Enquanto as companhias aéreas nacionais acumulam cancelamentos de destinos e levam a níveis estratosféricos o valor das passagens aéreas, uma companhia regional baiana de longa história traz o que de melhor existe da tradição da aviação comercial brasileira e coloca em destaque o quanto o Brasil ganharia se fosse dado o necessário apoio à aviação regional, como já houve em outros tempos. Essa empresa, que eu tive o prazer de conhecer e voar, é a Abaeté Linhas Aéreas, que tem o seu hub no Aeroporto Internacional de Salvador, Luiz Eduardo Magalhães. Mas nesse vídeo, eu e o Kowalski não vamos ficar falando sobre a companhia, porque muito melhor que falar é mostrar e experimentar. E fomos fazer isso, e num dos destinos mais novos da empresa, que é um dos melhores tesouros do belíssimo litoral baiano. E você vai entender por que eu estou falando de tesouro. Como a Asas é baseada em São Paulo e a Abaeté não voa fora da Bahia, começamos voando de Congonhas até Salvador numa companhia nacional, num voo bastante razoável. Pouco antes das 11 horas da manhã, pousamos no Aeroporto Internacional de Salvador. A última vez que eu tinha estado nesse aeroporto foi há muito tempo mesmo. Bem antes da privatização, que ocorreu em 2017. E desde esta, o aeroporto está sob a administração da empresa francesa VINCI Airports, que hoje cuida de 65 aeroportos em 12 países. E parabéns à VINCI. O aeroporto foi uma muito boa surpresa para mim, a primeira dessa viagem. Com certeza, hoje, um dos melhores do Brasil. Muito melhor, inclusive, que qualquer um dos 3 que atendem a capital paulista. Instalações impecáveis e, para mim, o mais importante, uma equipe extremamente gentil em todas as áreas, claramente preocupada em dar a melhor experiência aos passageiros. E ali tive o meu primeiro contato direto com a Abaeté, no balcão de check-in da empresa, que provou mais uma vez que na aviação tamanho não é documento ou garantia de qualidade. Que prazer reencontrar uma equipe sorridente e cordial. Me deu até saudades da TAM do comandante Rolim. Empresas bem maiores podiam aprender com a Abaeté, ou reaprender, como no caso da Lufthansa, hein? Cuja companhia de hoje mal lembra a empresa que eu conheci no passado. Então, anota aí, Aeroporto de Salvador, 10. Atendimento de check-in e de aeroporto da Abaeté, perfeito. O nosso destino era o aeroporto Fábio Perini, da Fazenda Pontal, um resort no extremo sul da ilha de Tinharé, em Boipeba. O voo decolava pouco depois das 3 da tarde. Então, tivemos tempo para curtir um primeiro gosto da gastronomia local, no aeroporto mesmo. E acredite, não tivemos de buscar financiamento para pagar o almoço. A conta ficou quase a de um pão de queijo e um cappuccino em Congonhas. Quase. Então, sempre com um atendimento muito cordial, embarcamos no Cessna 208A Caravan da Abaeté. Apesar de um voo direto de Salvador a Boipeba ficar aí em meia hora de voo, o nosso tinha uma escala em outro belíssimo destino dessa parte do litoral baiano,
a península de Maraú. E assim tivemos aí por 1 hora de voo no total, até pousarmos na pista da Fazenda Pontal. E só ganhamos, porque o voo em si já é maravilhoso, já é uma atração à parte. Com o Caravan voando baixo, muito bem pilotado, foi um verdadeiro voo turístico sobre esse litoral. Vai vendo aí as imagens que fizemos. E eu aproveito para te contar, enquanto isso, um pouco da história da Abaeté. Essa história começou em 79, quando os comandantes Jorge Melo e Milton Tosto fundaram a Aerotáxi Abaeté, hoje Abaeté Aviação, tendo como primeira aeronave um Piper Arrow 200. 6 anos depois, a empresa já adquiria uma outra, a Atlanta Táxi Aéreo. E em 95, diante do cenário em que a Nordeste Linhas Aéreas, uma regional do Grupo Varig, tinha deixado de voar para alguns destinos no interior baiano, a empresa criou a sua linha regional, a Abaeté Linhas Aéreas, e com turbohélices Bandeirante, iniciou voos ligando Salvador a essas cidades, algumas delas do interior do estado. E essa operação perdurou até 2012. Enquanto isso, a Abaeté Aviação cresceu e ampliou os seus serviços, que hoje incluem não apenas fretamentos, mas também resgate aeromédico, FBO e gerenciamento de aeronaves. Então, com uma total reestruturação, incluindo um novo CEO, Hector Amada, a operação da linha aérea iniciou uma nova fase em 24 de outubro de 2020, com a primeira rota ligando Salvador ao destino turístico de Morro de São Paulo. A alta temporada de verão foi perfeita para se experimentar uma nova estratégia de mercado, com voos para destinos turísticos de grande atração, mas sem ligação aérea até então, utilizando para isso os robustos e confiáveis Cessna Caravan. E o sucesso obtido logo resultou na operação se tornar regular no ano todo. Com o litoral baiano possuindo alguns dos mais procurados destinos turísticos do país, a companhia focou nesse mercado, buscando atender destinos não apenas sem ligação aérea regular até então, mas também cujas estruturas aeroportuárias não comportam aeronaves maiores, aliás, mostrando aí um dos maiores valores da aviação regional. A sua muito maior flexibilidade em atender destinos de baixa demanda e até com pistas menores e até rústicas, com pouca ou praticamente nenhuma estrutura de terra. A pista onde pousamos na Fazenda Pontal é um exemplo. Ela atende todos os requisitos de uma operação segura. É uma excelente pista, mas tem apenas 1.270 metros de extensão. O que é, de longe, por outro lado, mais que suficiente para os Caravan da Abaeté. Com esse início de ano, marcando 3 anos de operação ininterrupta da linha aérea nessa nova fase, esta soma já mais de 3.200 voos regulares, com aproximadamente 28 mil assentos ofertados e cerca de 20 mil passageiros transportados. Com uma frota hoje composta por 5 Caravan, são atendidos 3 destinos turísticos em voos diários: Morro de São Paulo, a Península de Maraú e Boipeba, sendo que esses 2 últimos são atendidos no mesmo voo, que faz Salvador, Maraú, Boipeba, Salvador. Esses voos são o melhor modo de chegar nestes paraísos. Claro, a não ser que você tenha aquele espírito aventureiro de zero conforto, tipo um misto de piloto de rally e jipeiro. Aí vai curtir ir por terra de Salvador a Boipeba, tudo bem. Eu, por mim, cara, eu fiquei e indico com os voos da Abaeté. Afinal, quem precisa ter de passar por um inferno para chegar no paraíso? E o que foi esse paraíso que nós encontramos em Boipeba? Um texto de um programa de turismo tradicional diria o seguinte sobre o chamado arquipélago de Tinharé, cujas principais ilhas são a própria Tinharé e também as de Boipeba e Cairu, sendo que se trata de um dos raros municípios arquipélago do Brasil. E dele fazem parte os povoados de Velha Boipeba,
Morerê, Monte Alegre e São Sebastião, ou Cova da Onça, ô nomezinho pitoresco, com toda a área se destacando pelas águas cristalinas e quentes, recifes de corais, manguezais e uma muito preservada vegetação nativa, assim como a fauna. De fato, as riquezas naturais fazem da região uma reserva da biosfera e patrimônio da humanidade reconhecido pela Unesco. E para o turista, além da inacreditável tranquilidade do lugar, existem opções de lazer como trilhas, piscinas naturais e, óbvio, as praias maravilhosas, muitas delas absolutamente desertas. Esse seria o texto de um programa de turismo padrão sobre esse lugar. E quer saber? Tudo é verdade. Eu vi em Boipeba uns passarinhos que eu nunca tinha visto soltos, em liberdade na natureza. E olha que eu sou caipira do Vale do Paraíba. Nós ficamos na própria Fazenda Pontal, um hotel refúgio exclusivíssimo. Nos dias que estivemos lá, a nossa equipe de asas eram os únicos hóspedes. Olha, tá boa, por obra da profissão, eu já estive até num dos melhores 5 estrelas do mundo, em Istambul. Mas eu nunca tinha tido uma experiência como essa da Fazenda Pontal. Cara, foi muito louco, os únicos no lugar. Primeiro, trata-se de uma fazenda mesmo, inclusive com criações, cavalos e tudo mais. E pelo lado de hotel, tem piscina, salão social, bar, restaurante, enfim, tudo o que se espera encontrar. E além das praias da ilha, na fazenda, também se pode fazer passeios com as embarcações próprias, indo pelos caminhos entre as ilhas, com os mangues que formam uma espécie de delta na foz do rio Una. E também até plantações de coqueiros e beber uma água de coco no pé, digamos assim. E para outras praias e até as piscinas naturais de Morerê, no meio do mar, diante da praia de Coeira. E tem ainda opções de passeios de quadriciclo, a cavalo, enfim, um monte de opções. Ou seja, gosta de fazenda? Gosta de praia? Gosta de natureza? Tem tudo isso reunido e num clima interiorano delicioso. E nesse ponto eu tenho de citar o carinho e atenção da gerente Josi Rosário e de toda a equipe da fazenda. E claro, já que eu falei do restaurante, então eu tenho de citar o artista deste, o chefe Frederico Flammarion. Meu amigo, o que esse goiano colocou na nossa mesa, ouça o meu conselho, você tem que anotar isso na sua agenda. Um dia você tem de ter essa experiência que nós tivemos. Não é só de voos na rampa traseira aberta de um búfalo que se vive, não é verdade? E com todo o respeito por quem curte a vibe, né, de praia, balada, daqueles jeitos Porto Seguro de ser, o meu ideal é outro, e esse lugar tem. O povoado de Velha Boipeba é uma delícia. Você conhece todinho caminhando. Tem um jeito meio cunha com praia. Artistas, alguns parecendo que estiveram ontem com a Janis Joplin ou com o Hendrix. Artesanato raiz, muita culinária boa e nativa. Sobre essa, aliás, outra dica. Na Praia de Coeira, não deixe de ir no Oriti Praia Bar e experimentar o croquete de carne de sol com picles de biribiri. Meu, fantástico o negócio. E tudo isso, e aí talvez seja o melhor, com um povo local genuinamente simpático e caloroso. Mas de verdade, me entende? Não aquela fachada para turista. Nada de Orlando ou Parque da Disney. Um povo gentil e acolhedor, porque é assim e pronto. E se não fosse a Abaeté, seria muito, mas muito mais difícil de se conhecer esse paraíso. O que me faz pensar até quando as nossas autoridades vão ser cegas ao valor, à importância socioeconômica de uma aviação regional forte num país continental como o Brasil
e com tantos destinos turísticos, incluindo os de aventura e de ecoturismo, que por questões de demanda ou de estrutura não são nem vão ser atendidos por companhias aéreas nacionais. Está aí o porquê de companhias como a Abaeté serem estratégicas ao país, inclusive do ponto de vista de desenvolvimento humano, e deviam ser vistas assim. Não é questão de usar dinheiro do contribuinte para empresas privadas, é questão de se apoiar companhias aéreas regionais que fazem um trabalho único e do mais alto valor para o crescimento do país. E essa foi a nossa experiência com a Abaeté Linhas Aéreas. No texto desse episódio tem todos os contatos para você repetir essa nossa viagem. E antes que eu me esqueça, Abaeté em Tupi-Guarani é homem digno, nada mais apropriado. Uma empresa que dignifica seus profissionais e seus passageiros. Obrigado por estar aqui comigo e com o Kowalski no canal da Revista Asas. O melhor da aviação e sua história e cultura no YouTube. Um forte abraço e até o próximo voo.